Olá, meus amados, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Estou passando aqui também para dedicar a todos os pais. Hoje, domingo, dia dos pais, que Deus possa abençoar a sua vida, fortalecê-lo na pessoa do Espírito Santo de Deus. Um pai que seja um pai como exemplo, como modelo, mas principalmente um pai que serve ao Pai dos pais, que é o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Também estamos dando continuidade ao ensinamento que o Senhor tem nos ensinado na sua sala de aula do Espírito Santo, em que nós fomos feitos de propósito e com propósitos. Isso mesmo, tanto a mim quanto a você, como todos os que estão aqui. Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, porque Ele é Pai de todos os pais, e é Pai de você também, mamãe, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor meu Deus, que em nome de Jesus, que haja dentro de mim uma voz de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por mim, por minha casa, pela minha família. Senhor, fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Traz dentro de mim, pela tua palavra, esta voz de agradecimento, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, quem é semelhante ao Altíssimo? Quem pode trazer-nos o entendimento da tua palavra, senão o Espírito Santo, o qual nos foi enviado para louvar o nome de Jesus? Por isso, Pai Santo, eu te peço que me conceda graças aos teus olhos, que me use nesta manhã, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Meus amados, o Senhor tem nos ensinado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, a respeito de um homem chamado Paulo, que outrora era conhecido como Saulo. E aqui no livro de Atos, capítulo 26, você o tem dando o seu testemunho da sua conversão. Não somente da sua conversão, mas também da sua trajetória até este momento para a glória de Deus. E eu gostaria aqui de trazer uma parte desses versículos que Deus tem falado forte ao nosso coração, em que nós fomos feitos de propósito e com propósitos. Atos capítulo 26, versículo de número 15, a Bíblia diz assim, o que Paulo testemunhava para o rei Agripa acerca da sua conversão. Diz assim: e disse eu quem? Paulo. Quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o apóstolo Paulo, ele agora vai testemunhar a sua conversão. E ele então começa declarando sobre o dia em que o Senhor Jesus apresentou-se a ele. Eu tenho certeza que todos nós também temos esta lembrança. Talvez você diga assim: ah, profeta, eu me lembro muito bem no dia em que verdadeiramente Deus tocou no meu coração e a Ele eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. Talvez foi em um culto como este, talvez você foi evangelizado na sua casa, talvez foi pelo um louvor, talvez foi por uma pregação através do programa de rádio. Bem, eu acredito que de alguma forma o Senhor nosso Deus te alcançou, por isso que você está aqui para a glória de Deus. No caso de Saulo, que no caso tornou-se Paulo, a Bíblia diz que ele estava a caminho da cidade de Damasco. Ele não estava indo para cultuar a Deus, ele não estava indo para louvar a Deus, pelo contrário, ele estava indo justamente perseguindo a igreja. Para quê? Para infelizmente tirar a vida daqueles que professavam a Cristo. Tudo bem, ele não sabia o que estava fazendo, porque ele não entendia que Jesus de Nazaré
era e é e permanecerá sendo para sempre o Salvador para a glória eterna. Até que então a Bíblia diz que ele encontrou-se então com uma voz e uma luz que brilhou no céu. E esta voz disse a ele: Saulo, Saulo. E ele então perguntou: quem és, Senhor? E este então disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então este é o cenário que você está tendo aqui do próprio Paulo testemunhando acerca da sua conversão diante do rei Agripa. O que é interessante é que veja que o próprio Senhor Jesus diz assim: a quem tu persegues. O que é mais interessante é que houve uma inversão de valores aqui. Por quê? Porque aquele que perseguia agora passou a ser perseguido. E perseguido por conta de quê? Por conta do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acontece a mesma coisa conosco. Eu não sei você, mas talvez você diga assim: bem, profeta, olha, eu conheço pessoas que hoje são crentes, servem a Deus, mas que lá no passado perseguiam os cristãos, batiam no peito e diziam: eu é que nunca vou sequer uma igreja, esse negócio de crente para mim não quero nem saber. Quer dizer, você meio que relutava, mas nem por conta disso Deus levou em conta, pelo contrário. A Bíblia diz que onde superabunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Por isso que você está aqui. Assim aconteceu a mesma coisa com este homem chamado Saulo, que outrora perseguia, que agora, tendo aceitado a Cristo, passou a ser perseguido. E hoje talvez aconteça a mesma coisa com você. Pessoas da sua família que riem da sua conversão, duvido eu dó, é fogo de palha. E aí de repente você se dói com isso, se entristece, se abate. Você fica meio que: como pode? Em vez de me darem força, ao invés de dizer vamos lá, de me motivarem, fazem me perseguirem. E por que isso acontece? Porque é bíblico. A Bíblia Sagrada diz que assim como perseguiram ao Senhor da casa, também hão de perseguir os serviçais, que somos nós que servimos a Cristo. Ora, a Bíblia Sagrada diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Por isso também é importante entender que está escrito que nós também seríamos perseguidos. Assim está acontecendo com Paulo. E aqui no versículo 16, a Bíblia diz assim: mas levanta-te. Quem estava dizendo isso? Jesus de Nazaré. Por que levanta-te? Porque no decorrido do momento em que ele estava vivendo, que foi a visão que ele teve da parte de Cristo, ele caiu do cavalo literalmente. E tendo ele caído do cavalo, Jesus poderia ter falado com ele assim como ele estava, mas Jesus assim não fez. Jesus então vai dizer: levanta-te, põe-te de pé, ocupa a tua posição. Você precisa entender que no momento de adoração, no momento de louvor, que você está adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, magnificando o nome de Jesus, você pode sim ficar de joelhos, você pode ficar assim com o seu rosto em pó, tudo bem, sem problema algum. Você até pode então, num ato de reverência, de adoração, mas no momento de posicionar-se literalmente no campo de batalha, para fazer o que o teu Deus, o nosso Deus nos mandou fazer, aí você precisa pôr-se de pé. Lembre-se de Josué. A Bíblia diz que Josué, por conta de uma perca, estava triste, abatido, desmotivado, desencorajado, até que a própria voz do próprio Deus falou para ele: levanta-te, pois, agora, ocupa a tua posição. Como estava também Maria, quando recebeu do próprio anjo o recado que ela haveria de conceber e dar à luz ao Salvador. Uma vez prostrado, o anjo mesmo assim o disse: põe-te sobre teus pés. Como foi Moisés quando viu a sarça ardendo em fogo, e tendo o próprio Deus lhe dado a instrução: desce ao Egito e tira o meu povo e o traz aqui para me adorar. O próprio Deus também o disse: levanta-te e põe-te de pé. Ou falar de Daniel, ou de tantos outros, tanto no Novo como no Velho Testamento. Então veja que ele está dizendo: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, ocupa a tua posição. Diga: eu devo ocupar
a minha posição. Esta posição, o qual você deve ocupar, que é não só no mundo espiritual, mas humanamente falando, é quando Deus tem te dado a instrução do que você deve fazer. Porque não adianta o Senhor te der o que fazer e você continuar prostrado. É como quem sonha. Você tem um sonho, você tem um ideal, você tem um alvo, você tem um propósito, você tem uma meta. Eu tenho sim. Glória a Deus por isso. Então você tem? Então ponha-se de pé e comece a executar ou a encaminhar na direção de que ela possa ser executada, que ela possa se realizar. De nada adianta você tendo um sonho, de nada adianta você tendo uma visão, de nada adianta você saber o que você quer, como você quer e da forma que você quer e continuar de braços cruzados. Vai ser somente uma vontade, um desejo, e que lhe sobrevindo as dificuldades, você vai colocar de lado. Então veja que ele está dizendo: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Porque te apareci por isto. Em outras palavras, veja que Jesus está dizendo aqui em Atos capítulo 26, versículo 16, o que ele está dizendo? Ô Saulo, ou no caso Paulo, eu não te apareci porque eu não tinha o que fazer. Não, eu te apareci por isto. Havia um propósito por detrás. É como no meu caso, no seu caso, no nosso caso. Você não serve a Deus só porque simplesmente Deus decidiu que você deveria servi-lo. Há um propósito por detrás. E você aceitar este propósito que vem do alto é você ficar completo no corpo de Cristo. Uma pessoa sente-se fria, uma pessoa sente-se abatida, uma pessoa sente-se desmotivada, uma pessoa sente-se desencorajada, desestimulada, até a vir à casa de Deus para adorar a Deus, ou servir ao Senhor como realmente se deve servi-lo, quando infelizmente está no corpo de Cristo, mas não está ou não quer aceitar, ou não esteja cumprindo o propósito por qual Deus o alistou, por qual Deus o chamou. Por quê? Porque você está enxertado no corpo de Cristo, mas você está incompleto. Lembre-se em que a Bíblia Sagrada diz que grandes transformações, grandes manifestações de poder na vida de muitos, que outrora estavam como que por detrás das cortinas, só passou a acontecer quando os tais disseram: eis-me aqui, Senhor. Como Moisés, como Isaías, como Jeremias, como o próprio Saulo, que tornou-se Paulo, e tantos outros mais. Veja que aí a Bíblia Sagrada diz: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. E ele continua: para te pôr por ministro, para te pôr por ministro. Em outras palavras, existem pessoas que o Senhor revelou-se a ela com um chamado de forma específica. Talvez você diga: então esta mensagem não é para mim, essa pregação não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você. Por quê? Porque você tem que entender que a uns Deus se revelou com um chamado específico. E esses pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser um levita, pode ser uma tia de escolinha, mas também pode, porque está enxertado no corpo de Cristo, ser um colaborador. É um colaborador da obra de Deus. Mas acima de tudo, isso não isenta de você ser um pregador. Pregador não é só aquele que sobe no altar, pega o microfone para pregar. Pregador de Cristo é aquele que está na fila do banco e professa o nome de Jesus, que está no seu trabalho e que ali pode entregar um folhetozinho que vem: Jesus, eu te amo. E aquela pessoa que de repente está se sentindo abatida, triste, desfalecida, em pegar e ler, Deus fala poderosamente ao seu coração. Eu nunca esqueço de um testemunho da minha mãe, já falecida. Minha mãe disse que um certo dia saiu de casa desorientada, por conta dos problemas que estavam acontecendo. Mas ela saiu sem rumo, sem destino mesmo. Ela mesma disse isso.
Até que andando, já por horas, andando literalmente, uma pessoa veio por detrás, disse ela para mim, que tocou no seu ombro direito com a mão esquerda, e ela então se virou para ver quem era, pensando que era alguém conhecido, alguém que estava em busca dela, porque já estava com muito tempo que ela andava sem destino. E quando ela virou-se para ver, a pessoa olhou para ela e disse: ei, Jesus te ama. Ela parou, suspirou e disse: ok, amém. E ali, quando aquela pessoa passou, ela começou a chorar. Dali mesmo ela não deu mais nenhum passo à frente, ela simplesmente voltou e foi para casa. Dali então, para a glória de Deus, ela começou realmente a sua vida cristã. Olha que coisa bonita. Quantas pessoas você não poderia dizer um simples Jesus te ama? Quantas pessoas você não poderia abordar no seu trabalho, antes você querer fechar qualquer valor, ou antes mesmo de seja lá em que área que fosse, alguém que te visita, e você dizer de uma forma bem simples: ei, Jesus te ama. Você sabia? Jesus te ama. Olha que coisa bonita. E aquele Jesus te ama ia soar no coração dessa pessoa exatamente no momento certo, na hora certa, em que nem você jamais imaginaram o quanto que aquela pessoa estaria precisando. Veja que a uns Deus chama de forma específica, mas isso não quer dizer que Deus não chamou você, que Deus não chamou você para o corpo de Cristo, para que você venha desenvolver verdadeiramente o seu chamado para a glória de Deus. E aí ele continua: mas levanta-te e ponte sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Oh, glória a Deus por isso. Diga: eu sou a Bíblia lida dentro de casa. Preste bem atenção, para ser testemunha. Então nós também fomos chamados para testemunharmos. Testemunharmos o quê? Mudanças de atitudes e comportamento, maneiras que outrora nós éramos e deixamos de ser, que é tão importante. Uma vez que a Bíblia diz que até a mulher sábia em silêncio ganha o seu marido para Cristo, porque esse outrora não havia orando, esse outrora não havia jejuando, esse outrora não via assistindo mensagens, se fortalecendo no Senhor. Essa outrora eles não viam com que eles viessem meditar na palavra de Deus. Quer dizer, mudanças de comportamento e de atitude, não só a esposa, mas semelhante ao marido, ao filho, ao pai ou à mãe, dos que estão à sua volta, começam a ver mudanças em você, de temperamento. Aquele temperamento, sabe, que você outrora dizia: eu não levo nada calado, se falar eu falo também. Bem, todas essas transformações, todas essas mudanças, você leva a essas pessoas um testemunho de que Cristo não só trabalhou em você de forma superficial, não, Ele trabalhou o lado de dentro. E esse lado de dentro, meu, seu, nosso, que muito difícil é nós deixarmos sermos trabalhados por Deus. Porque aqui dentro de mim, dentro de você, pode existir lá uma pessoa meio revoltada, uma pessoa chateada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, uma pessoa que está disposta a jogar tudo para cima. E de repente, agora para a glória de Deus, você que tendo passado a ter o conhecimento de Cristo, você se permitiu ser trabalhado por Ele. E aí as pessoas vão olhar para você e: nossa, como pode? O quanto que o fulano mudou, o quanto que o cicrano mudou. E aí de repente você está testemunhando da sua mudança de atitude, de comportamento em casa, no trabalho, onde quer que seja. Veja que a Bíblia diz aqui: mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Eu queria que você repetisse comigo agora esse pedacinho do versículo, e é sobre ele que o Espírito Santo de Deus gostaria de trabalhar em meu, em teu, nosso coração nesse momento. Diga comigo: tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Mais uma vez: tanto das coisas que tem visto,
como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Alguém aqui teria algum testemunho que o próprio Deus, um milagre, uma bênção, uma resposta, que o nosso Deus tenha realizado em sua vida? Não importa quantos anos tenha. Ah, meu pastor, olha, está com 5, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, o senhor não tem ideia, está com mais ou menos 35 anos atrás que Jesus de Nazaré fez um milagre na minha vida. Alguém aqui, se tem alguém aqui, levanta-se a mão e faz assim, ó. Alguém aqui, não, mas vai lá, pastor, não tenho não. Jesus nunca fez nada na minha vida, então me perdoe, tem alguma coisa errada com você, porque com ele aqui não é. Se tem alguém aqui, levanta-se a mão, é de Deus. Deus quer ver essa sua mão se levantando aí, você vai entender o porquê. Dá um glória a Deus aí. Agora, quantos querem verdadeiramente a passar a ver milagres maiores no decorrer da sua caminhada a partir de hoje, dos que o Senhor vosso Deus já fez no vosso passado? Diga glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer fazer isso na sua vida. Eu vou repetir. Deus quer fazer isso na sua vida. Vou repetir mais uma vez. Você não está internando esta mensagem. Você não entendeu a importância que ela tem para a sua vida. Verdadeiramente, Deus quer fazer milagres maiores na sua vida do que Ele já fez no seu passado. Tanto das coisas que você já viu, como das coisas que você ainda verá. Deus fazendo na sua caminhada. Mas para isso, deixa eu te dizer uma coisa. É preciso que você comece a trabalhar dentro desse seu senso de ingratidão. De que até para levantar a mão você levanta com preguiça. Até para levantar a mão você não demonstra para Deus disposição. Você precisa trabalhar nessa área da sua vida, porque esse é o grande problema. O problema, você sabe o que é que nós infelizmente temos nos tornado verdadeiros coveiros espirituais. Estamos enterrando milagres, acontecimentos de Deus da nossa vida em todas as áreas. E quando chega um momento como esse, nós demonstramos, não é para pastor, porque se quem está falando conosco não é um homem, é o Espírito Santo, então ele está aqui presente. E se este lugar, o qual nós chamamos casa de Deus, eu não consigo ver esse Deus fora de casa, senão dentro de casa, quando ele recebeu visitantes como você. Ele não iria sair daqui uma vez que você veio visitá-lo. Se você verdadeiramente você quer, isso é profético para a sua vida. Isso é profético para a sua vida. É profético. É profético para a sua vida. É profético. Esses dias agora, louvado seja o nome do Senhor, e quem se acompanha comigo sabe muito bem. Eu aprendi, biblicamente falando, que uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos usarmos para que os milagres de Deus se tornem melhor a cada dia na minha, na tua, na nossa vida em proporção, é você nunca sepultar os milagres que Deus já realizou no meu, no seu, no nosso passado. É você trazer dentro de você, independente da situação que você esteja passando, uma voz de agradecimento. Mas é uma voz que soa de dentro da sua alma, de dentro do seu coração, que você tem de agradecer a Deus, por menor que seja o milagre que Deus tenha feito no seu passado. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Veja que o Senhor Jesus Cristo falou a Saulo de Tarso, que agora era Paulo, que a partir da sua conversão, ele começou a viver uma vida de milagre. Só que os tempos deles passaram. Agora ele está diante do rei Agripa.
E ele poderia ter falado sobre a sua conversão, e ele poderia não ter citado o que nós acabamos de ler, que Jesus Cristo disse para ele: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto. Das coisas que tem visto, se eu as vi, é porque já aconteceu. Só que aqueles que são gratos pelos milagres que o Senhor lhes fez no seu passado, eu não estou falando só de não, eu sou grato, pastor, amém, mas você os celebra, você os festeja, você os comemora, porque se você não está fazendo isso, me perdoe, talvez hoje, espiritualmente falando, você esteja apático, frio, abatido, entristecido, você esteja envolvido tão intensamente com o problema que você está vivendo, que isso está roubando, minando as tuas forças, que isso está fazendo você ficar uma pessoa triste, abatida, desmotivada, desencorajada, ao ponto de que esta mensagem é para trazer a você um avivamento, com reavivamento dos milagres que o Senhor nosso Deus já os tem feito na minha, na tua, na nossa vida. Se você quer começar um reavivamento dentro de você, você precisa reaver milagres que o Senhor vosso Deus realizou no seu passado. Talvez ano passado, mês passado, semana passada, talvez anos passados, não sei. Mas uma coisa eu sei: você não estaria servindo a Deus se ao menos um milagre Ele não tivesse feito na sua vida. Disso eu tenho certeza. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o milagre tardio enfraquece e entristece o coração. Isso eu tenho uma certeza disso. Veja que ele está dizendo tanto das coisas que tem visto. E ele está falando ao rei Agripa, ele está dizendo: rei, eu quero contar para o Senhor, porque aqui está em resumo, dos milagres que Deus já fez na minha vida. Depois ele vai dizer dos livramentos que Deus proporcionou na sua vida, versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios. Veja que ele vai testemunhar de coisas que Deus já os tinha feito em sua vida. E ele está diante de um rei, ele não está diante de um qualquer, ele está diante de uma autoridade, e ele não quer desperdiçar a oportunidade para trazer à lembrança aquilo que lhe trazia esperança. Porque ele está ali, prestes a ser lançado na cova dos leões. Ele está ali sabendo que qualquer coisinha errada que ali sair, ele pode ser executado na hora. Mas mesmo assim ele quer deixar o seu recado daquilo que o Senhor, seu Deus, Cristo nosso Senhor, já tinha feito em sua vida. Eu vejo aqui um homem que ainda passando pelo que estava passando, que eu tenho certeza que é lutas muito maiores do que você está enfrentando hoje. E eu vejo um homem agradecido. Eu vejo um homem intensamente agradecido, grato pelo que Cristo já tivera feito na sua vida no passado. E ele então diz, e tem mais: e se eu sair daqui vivo, rei Agripa, ele também me disse coisas ainda maiores que eu ainda passarei a ver. Porque quem é grato pelos milagres que Deus fez no seu passado, na verdade pode ter certeza disso. Eu estou sendo profeta para quem crê, para quem recebe, para quem hoje aqui abre o coração e os seus ouvidos de verdade. Quando você começa a ser grato pelo que Deus já fez na sua vida no passado, você nada mais nada menos estava sendo treinado para que Ele possa fazer obras maiores ainda na sua vida. Obras maiores ainda na sua vida. Por isso eu queria falarmos sobre este louvor aqui, que nós acabamos de louvarmos ao Senhor. O nome deste louvor é bênçãos que não tem fim. Quantos querem viver esse momento na sua vida aqui? Quantos querem viver esse momento na sua vida aqui? Bênçãos que não tem fim. É possível isso, pessoal? Deus pode fazer da sua, da minha, da nossa vida um milagre? Porque estarmos vivos já é um milagre. Porque a Bíblia diz que se possível fosse o meu, o teu, o nosso inimigo, já nos teria nos devorado vivo. Só que antes nós temos que adentrarmos sobre, dentre tantos versículos, que fala de homens que foram gratos a Deus. Nossa, se nós fôssemos pegarmos ao pé da letra, nós iríamos passarmos o dia, a semana inteira, pegando versículos de voz de agradecimento.
E não só voz de agradecimento dos milagres que os senhores já lhes tinham feito, mas milagres que o próprio Deus, a partir daquele momento, estava proporcionando em suas vidas. Aqui no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, versículo de número 21 ao 24, um homem chamado Jeremias, e eu tenho certeza que nenhum de nós jamais iremos passarmos a metade da metade do que este homem, profeta Jeremias, passou. Você não será colocado no calabouço, você não será colocado no cepo, você não irá ficar dias e noites sem comer e sem beber em praça pública, totalmente nu e pelado, sem nenhuma roupa. Eu tenho certeza que você não irá passar por nada disso. E de repente eu me deparo com este homem que tinha motivos para murmurar, reclamar, se apraguejar, se amaldiçoar, dizer ó dia, ó céus, ó vida, de se reclamar como às vezes você já amanhece o dia com o nariz torcido, como às vezes você já amanhece o dia já sendo ingrato, ó está chovendo, ó está fazendo muito sol, quer dizer, e você nem percebe que Deus está te assistindo em tudo. Você nem percebe que Deus está te vendo em cada detalhe, em cada momento, em cada passo que você dá. E este homem que a Bíblia diz aqui o seguinte: quero trazer à lembrança o que me pode dar esperança. O que ele está dizendo? Eu estou desesperançado, eu estou angustiado, mas se eu viver este momento que eu não quero estar vivendo, eu vou morrer mais cedo. Então eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou trazer a lembrança, lembrar-me, trazer do meu passado tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. E ele vai recitar, ele vai falar, ele vai confessar, talvez ele vai orar falando a Deus dos milagres que Deus já tivera feito na sua vida. E é possível fazermos isso, claro. Quantas vezes, em momentos de angústia, porque às vezes seu pastor também passa por momentos assim, de desespero. Meu Deus, quantas vezes aqui me pus de joelho, aqui no meu lugar secreto, aqui as marcas do joelho e das mãos. Quantas vezes eu não citei para Deus, desde o quintal da minha casa, dizendo ser servido de te lembrar, Senhor, que tu foras comigo no fundo de um quintal, quando tinha 2 cadeiras e não tinha ninguém para me ouvir. Ser servido de te lembrar, Senhor, que de lá o Senhor me tirou, levou para a Areia Branca, e lá quando cheguei tinha papéis de luz e de água, coserne e caerne, tudo atrasado, aluguel do prédio atrasado, e as pessoas olhavam para mim com um olho alto, outro baixo, e muitos chegaram a dizer que ali nós iríamos morrer de fome, mas não iríamos dar sequer um prato de comida. Ser servido de te lembrar, Senhor, que de lá eu fui para o Parque Genibaú, e quando lá cheguei, meu Deus do céu, quase que eu morria, e o Senhor foi comigo. E aí eu vou falando para Deus dos testemunhos, daquilo que Deus já fez. Nossa, isso vai te levantando, vai te erguendo, vai te pondo de pé, e quando você menos percebe, Deus está te vendo, agradecendo por tudo que Ele te fez, por tudo que Ele te fez. Nós somos tão bons pedintes, nós somos extraordinariamente bons pedintes. Queremos isso, queremos aquilo outro. Somos como as terras do deserto que nunca se fartam de água. Não que Deus não nos queira nos dar o que nós pedimos, porque Ele quer dar para você, para mim, mas Ele também quer que nós reconhecemos para o nosso próprio bem. Deus não quer ser bajulado. Deus não quer que você venha bajulá-lo. Ah, Deus, que conversa é essa, rapaz? Ele já tem uns anjos que o adoram de dia e de noite, dioturnamente. De nada Ele precisaria de mim, eu precisaria de você. Somos nós que precisamos dEle. É você quem precisa dEle. E aí muitas vezes você começa então a entoar: quero trazer a lembrança o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, dioturnamente renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja que ele está numa situação difícil, num momento difícil, recordando de milagres que Deus lhe tivera feito no seu passado, mas mesmo assim ele está dizendo: o Deus que me deu livramento no passado, o Deus que me supriu no passado, o Deus que abriu a porta no passado, eu permanecerei esperando nele, porque o que ele quer dizer é que o momento difícil que ele está passando é passageiro. Digo, o momento difícil que eu estou passando
Diga comigo: o momento difícil que eu estou passando é passageiro. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: o momento difícil que você está passando é passageiro. Por isso que ele diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha o que a Bíblia diz em Salmos capítulo 13. Um homem chamado Davi, um homem de luto, um homem que nós sabemos muito bem o quão perseguido ele foi no começo da sua caminhada, um homem desprezado, menosprezado, rejeitado pelos seus dentro da sua própria família, um homem que o rei não acreditou que ele podia muito bem vencer a batalha, vencer a guerra, vencer a luta. E de repente em Salmos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está agradecendo, está louvando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E não te esqueças, ele está falando com ele mesmo, ele está falando para ele próprio. Ele está dizendo: minha alma, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças. Será que você me perdoe? Será que você meio que não está meio que se tornando esse coveiro espiritual? Será que você não está esquecendo que para ter chegado até aqui é porque o Senhor é contigo? Será que você não está, com todo respeito, meio que sendo um pouco ingrato, de querer só reclamar e murmurar, se apraguejar? Será que você não está sendo um quanto que meio incrédulo também, por conta do momento difícil que você está passando, e por não estar se lembrando que Deus outrora já te deu livramento, outrora Deus já te abençoou, já te abriu a porta que você não tinha chave para abrir? Fiz coisa acontecer na sua vida que naquele momento te alegrou, naquele momento te surpreendeu, e você meio que esqueceu. Existem coisas como diferentes para nós festejarmos. Repito, existem acontecimentos diferentes para nós festejarmos. Eu tenho certeza que você já se sentiu-se feliz com a roupa que comprou e ficou esperando a hora de vestir. Eu tenho certeza que você já foi convidado para um aniversário, para um casamento ou para qualquer outra coisa parecida. E você ficou ansioso: nossa, vai chegar o dia, vai chegar a hora. Chegou. E você ficou naquela alegria, naquela festa dentro de você. Bem, uma viagem. Nossa, olha só, eu que nunca viajei, agora vou viajar. E aquilo então, sabe, você se encheu de ansiedade boa, aquela ansiedade que te motiva. E você quer preparar a roupa, e você fica vendo lá no Instagram, no Facebook, como é que é lá. Você quer chegar ao dia. Só que é interessante, você sabe o que é? É que se você perceber, você vestiu a roupa, você fez a viagem, chegou o dia da festa, chegou o dia, terminou. Você percebeu que toda aquela motivação e aquela alegria acabou? Às vezes nós fazemos as mesmas coisas com os milagres que Deus nos fez. Só que os milagres que o Senhor Deus nos fez não podem nos trazer uma alegria momentânea. Não nos pode nos fazermos sentirmos bem, felizes, somente por um momento, por um tempinho de tempo. Tem que ser festejado diuturnamente, como a Bíblia Sagrada diz aqui, até o resto da minha, da tua, da nossa vida. E esse louvor registra isto. Olha o que este louvor diz aqui, vamos aprendermos um pouco com ele. Bênçãos que não têm fim. Primeiro, ainda me lembro quando o milagre eu pedi. Você se lembra do dia que você pediu a Deus aquele milagre? Ah, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abrisse uma porta de emprego. Deus abriu. Ah, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me mostrasse um meio, uma maneira de ganhar o meu próprio dinheiro. E Deus lhe mostrou. Ah, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me mostrasse um médico, mas um médico bom, Senhor, que esse médico fosse usado por Ti, para poder me dar o diagnóstico do que eu estou sentindo, do que eu estou passando. E Deus te deu. Ah, Senhor, queria tanto que o Senhor me desse um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus lhe deu. Ah, Senhor, eu queria tanto, sabe, nossa, olha, uma casa para me dizer que é minha, e Deus lhe deu. Ah, como eu queria, meu Deus, que o Senhor me desse a minha moto, e Deus lhe deu.
Nossa, se eu for enumerar aqui, vai longe. Ah, Senhor, como eu queria engravidar, como eu queria dar à luz um filho. E olha o filho nos seus braços, exatamente nesse momento. Olha que coisas bonitas, né? Olha que coisas lindas. Pois é, porque muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós esquecemos. E este louvor está tentando nos trazer-nos a lembrança. Ainda me lembro quando o milagre eu pedi, com pouca fé, sim, eu temi. Naquele momento você pediu a Deus, mas se fôssemos posto na balança, você não teria tamanha fé pelo que você pediu, mas nem por conta disso Deus deixou de lhe responder. Deus deixou de lhe responder. Nem por conta disso. Você sabe por conta de quê? Por conta de que se tornou-se um milagre, por conta de, não só porque foi Deus quem fez, mas por conta de que você mesmo chegou ao seu limite, você percebeu que você mesmo não tinha como fazer, não tinha como realizar, não tinha como sequer dar um só passo à frente. Você está me entendendo o que eu estou lhe dizendo? Pois é, coisas simples que talvez você diga, realmente é verdade, é a pura realidade, meu irmão. E ele continua aqui dizendo, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos para contar. Você sabe por que foi muito além do seu pensar? Porque a Bíblia diz que Deus faz muito além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Enquanto que Israel pensava só em sair do Egito, Deus já tinha preparado uma terra que emanava leite e mel. É interessante isso, né? Enquanto que um homem estava esperando que alguém o ajudasse para tocar nas águas, Jesus de Nazaré já estava certo de que ele nem disso precisava. Era só ele crer, se pôs-se de pé, pegar a sua maca e levar para casa. Quantos milagres você não poderia hoje contar para Deus, irmão? Na sua casa, dentro da sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Ah, mas eles não são crentes. Não precisa serem crentes, não. Você pode testemunhar das maravilhas de Deus, dos acontecimentos de Deus, da porta que Deus abriu, que permanece aberta, porque ninguém fecha a porta que Deus abre. Ninguém fecha. Nossa, isso vai fazer um bem a ti que você não tem ideia. Isso vai fazer um bem a você, isso vai trazer um novo vigor, isso vai trazer como que está respirando um ar novo, espiritualmente falando. No 2 ele diz, 1, 2, 3, porque quem de Deus recebe um milagre, não fica somente nesse, vai ter outros milagres para contar. Diga glória a Deus. Bênçãos que não tem fim, porque enquanto vida tivermos em Cristo, pode ter certeza que o nosso Cristo, cuja palavra de Deus diz que Ele e o Pai trabalham até os dias de hoje, que não toscaneja, nem cruza os braços, nem está com seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados, não, pelo contrário, a Bíblia diz que eles trabalham até o dia de hoje, dioturnamente. Você sabe o que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o que você tanto espera, o que você tanto pede, o que você tanto precisa, Deus já tem para lhe dar, para a glória de Deus. Bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. E agradeço o que fez por mim. Eu perco as contas, Senhor. Nossa, com todo respeito, me perdoe, mas nesses 28 anos de caminhada, de todo o meu coração, se eu for começar a contar detalhadamente os milagres que Deus já fez por mim, eu tenho certeza que eu perco as contas, porque foram muitas, não só na minha, mas eu sei que na sua vida também. Mas Deus está esperando que você venha reavivar isso dentro do seu coração, na sua alma, dentro de você. Não é possível que, pelo amor de Deus, você não entenda que o diabo é que quer que você mantenha vivo dentro de você a desesperança. Eu não acredito que você não entenda que Satanás e o diabo é que muitas vezes nos faz dentro do problema reclamar, murmurar, e muitas vezes perdemos a paciência com outras demais pessoas, como se essas tivessem a culpa do momento difícil que estamos passando. Ei, eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. Nossa, eu contava ontem, não só por conta do que Deus tinha enchido o meu coração de pregar nesse dia, no Dia dos Pais. Eu falava ontem, no caso, a um casal que eu fiz o atendimento, e nem me passava a lembrança da pregação.
E eu dizia para ele, por causa da mentalidade de escassez que ele traz dentro dele, e eu dizia para ele: amigo, quem vê feito acha que foi fácil. Para você ter uma ideia, eu me lembro que há mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás, eu ia para a pizzaria do Mestre Beto, e eu ia para comer uma pizza uma vez por mês, porque eu não tinha como comer duas por mês, era uma por mês e acabou-se. Só que interessante que eu pedia a pizza de mussarela, porque era mais barata, mais em conta. Só que o problema não era esse, porque a pizza vinha. O problema é que eu, nada mais nada menos, eu secava 2 frascos de ketchup e 2 frascos de maionese em uma única pizza. 2 daqueles que você conhece. E sabe por que eu fazia isso? Que era para render, que era para aumentar em volume. E é verdade o que eu estou lhe dizendo. Na pizzaria do Mestre Beto, lá na central do Conjunto Ceará, a cor da parede, você quer saber? Pois eu lhe digo, era verde com vermelho e branco. E ainda me lembro até hoje. E hoje, para a glória de Deus, louvado seja Deus, eu posso sentar com a família e hoje eu posso perguntar para eles: aí, qual é a pizza que vocês querem? Aí você me pergunta: quem foi que fez isso? Deus. Deus fez isso. Ah, mas milagre é besta, isso lá é milagre. Para mim é. Para mim é sim. E eu sei que quando eu conto para os meninos, como eu não canso de contar, não canso de contar. O Samuel, que é aquele mais sabe, mais para cima, ele disse: lá vem o pai de novo contar as coisas dele. Eu disse: não, vocês têm que saber. Vocês têm que saber de onde eu vim e o que eu não tinha, e que se hoje eu tenho, foi Deus que me deu. Vocês têm que saber. Vocês têm que saber que não é por minha sabedoria, nem por capacidade, não por destreza, nem por nada disso. É porque é o Senhor. É o Senhor. Você precisa, sabe, quando levar sua filha ao médico, você precisa, quando quer lá seja o que for, dar o seu testemunho. E quando a coisa acontecer, por menor que seja, está vendo minha filha, está vendo meu filho, olha só o que Deus fez, né? Preparou o médico certo para lhe atender. Aquilo vai ficar na mente dela, na mente dele. Lembre-se que o próprio Deus falou a Josué, a Moisés e a tantos os demais. Ele disse: ei, vocês, eu quero que vocês se assentem com seus familiares e conte para eles as maravilhas das quais eu fiz no Egito, para que eu pudesse tirar o meu povo da escravidão. Você vê isso escrito na Bíblia. Você vê isso escrito na Bíblia. Então veja que este louvor retrata justamente sobre isso. Terceiro, Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Você consegue enxergar os milagres de Deus na sua vida agora? Você começa a enxergar, você pode ver esses milagres? Sim ou não? Sim, então seja grato por eles. Seja grato não é adorar o que Deus lhe deu, mas reconhecer que você tem, porque foi Deus quem lhe deu. Obrigado, Senhor, porque para a sua glória eu já poderia ter partido, e olha só onde é que eu estou. Obrigado pelo meu corpo, Senhor, obrigado pela minha mente. Nossa, tudo isso você deve agradecer a Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Olha os detalhes de Deus, irmão. São nas pequenas coisas, são nas pequenas coisas. Você quer ver uma coisa besta? Eu vou contar uma besteira para vocês aqui agora. Preste atenção, olha o tamanho da besteira. Preste atenção, olha, isso é muita besteira, irmão. Mas eu tenho que contar porque foi Deus que fez na minha vida essa besteira. E foi Ele quem fez. Eu nunca esqueço de que eu estava indo para a igreja do Nova Metrópole. E nesse dia eu estava zerado, não tinha um centavo, uma moeda. Eu gosto de caldo de cana. Presta atenção, olha para cá, levanta a cabeça. E eu estava prestes a chegar na igreja e vi um rapaz que vendia caldo de cana, naqueles ambulantes que ficam andando com carrinho. E diante de Deus eu olhei para o caldo de cana, parei, peguei a carteira e não tinha nada. Olhei para ver se tinha alguma moeda, alguma coisa, também não tinha. Mas Deus me ouviu, porque eu disse assim: meu Deus, como eu gostaria de tomar um caldinho de cana. Ah, mas vamos embora. Fui para a igreja, isso num culto de domingo. Eu passei por volta de umas 4:30 da tarde naquele lugar. O irmão Albani, que é o irmão que mora em Calcaia, lá em Fortaleza,
Começando antes do culto começar, no culto da noite, do mesmo domingo, o evangelista Clébio bateu na porta, eu disse, pode entrar. Ele entrou e disse, profeta, o pastor, o irmão Albani queria falar com o senhor. Eu disse, amém, pode pedir para ele entrar. Quando ele entra no meu escritório, eu nem vou te perguntar o que é que ele tinha de 2 litros segurando na mão dentro de uma sacola verde. Não vou perguntar para você, que você não vai saber. Que ele olhou para mim e disse, pastor, profeta, é o seguinte, é porque eu passando agora pelo mercado, e aí eu pensei, será que o pastor gosta de caldo de cana? E aí eu nem sei se o senhor gosta. Aí eu fui, parei lá, pedi, o rapaz me deu, foi tirado agora há pouco, viu? Tirado agora há pouco, o senhor pode colocar na geladeira, se o senhor gostar, senão o senhor pode abençoar alguém. E eu na mesma hora testemunhei para ele do que tinha acontecido. Olha, não é uma besteira muito grande, né? Ou besteira essa. Deixa eu te contar outra besteira mais recente. Isso aqui é besteira. Besteira. Pois é, os detalhes de Deus na minha vida. Segunda-feira agora passada, nós fomos almoçar em casa. Fizemos o arroz, fizemos a linguiça, por conta do corre-corre. Bom, ok. Tinha umas verduras cortadas, tomate, cebola, para fazer vinagrete. Estava dentro de um potinho. Só que, o que acontece? Infelizmente, ela estava meio que entreaberta e fechada, e pingou água dentro. Você sabe que quando pinga, o que acontece com a verdura? Ela fica estragada, não fica? Ok, eu feliz da vida, peguei a verdura, destampei. Quando eu destampei, que eu olhei, nossa, não acredito, bala, meu Deus do céu, não está boa, está ruim. Eu fui então, joguei no cesto do lixo. O Samuel, que estava ao lado, disse, pai, tem verdura cortada aí, pai, faz vinagrete para nós. Aí eu peguei e disse, meu filho, não vamos poder comer não, sabe por quê? Porque infelizmente a verdura está ruim. Ah, não, mas tá bom então, tá certo então, ok. Chegou o culto da noite lá na igreja das Malvinas, segundo agora. O que é interessante é que sempre quando termina o culto das Malvinas, nós tomamos um pouquinho de chá, e de lá nós vamos embora. Só que nessa segunda-feira não tinha só o chá, tinha um jantar. Eu nem vou lhe perguntar o que é que tinha numa travessa Duralex, daquelas marrons, quase que para mais da metade. Eu nem vou lhe perguntar o que é que tinha lá para mim. Eu não vou perguntar para você, você não vai saber. Pois é, olha, besteira, vinagrete. Olha só que coisa boa, né? Esses detalhezinhos, Deus sabe que do meu coração eu sou grato. E Deus sabe disso, porque são as pequenas coisas. Aconteceu um certo dia, me lembro como se fosse hoje, que eu vi aqueles carros passando dizendo, olha o abacaxi, olha o abacaxi. Esse talvez você se lembre desse testemunho, que eu contei na graça. Olha o abacaxi, olha o abacaxi. E nesse dia, do mesmo jeito, eu não tinha como comprar o abacaxi. Mas eu gosto de abacaxi. Em resumo da conversa, eu olhei assim, não, deixa, vou para a igreja. Fui para a igreja, isso para o culto da manhã, viu? Culto da manhã, ok. Quando foi no culto da tarde, um irmão, bateu na porta lá do escritório. Eu disse, abre. E aí o pastor Micilano disse, tem um irmão aí, profeta, que queria falar com o senhor. Eu disse, pois não, pode pedir para entrar. Entrou. Quando ele entrou, ele já entrou assim, meio cocunda, sabe? Com garajal. Eu nem vou te dizer o que é que tinha dentro dele, cheio até a tampa. Eu não vou nem dizer, porque é besteira também, né? É os detalhes. Esses detalhes, para a glória de Deus, que é outro, eu vou lhe contar. No tempo da pandemia, nós não tínhamos cultos, a igreja semi-aberta, o povo ainda estava com o olho aberto, outro fechado, para ver se Deus tinha aberto esse ministério, ou se era pelo dinheiro, ou foi um chamado de Deus, para que as portas desse ministério se abrissem. O povo meio com o olho alto, outro baixo. Não todos, mas muitos. Pode ser que dê, pode ser que não dê certo. Querendo ou não, foi uma provação tremenda que a igreja passou. Porque você está com o povo na igreja, o povo está vendo, e você está com o povo em casa, já tendo suas preocupações, porque como é que vai ficar a situação? Tem um lugar para pagar, tem uma água para pagar, a luz para pagar, tem um colégio do menino para pagar, não vou trabalhar, não posso abrir isso, não posso abrir aquilo, nem para o emprego eu posso ir, vai ter uma redução de salário, dá para você imaginar.
E o que é interessante é que eu vinha para o meu lugar secreto aqui em panos de saco, me punha de joelho, começava a orar. Senhor, o Senhor sabe muito bem que o Senhor supriu a necessidade de Elias, quando esse não tinha nem sequer o que tomar ou o que comer. Senhor, e tal, e tal, e tal, e tal. Deus sabe a verdade. Cansei de ir para a glória do meu Deus, terminar a oração de 2h40, às vezes 3h30, de joelho no chão, ali naquele determinado lugar. Cansei de me pôr-me de pé e terminar. E quando eu passava para o banheiro, que eu olhava e abria a porta da cozinha, tinha sacolas em cima desta mesa. Tinha queijo, tinha frango, tinha arroz, tinha isso, tinha aquilo. Supria por mais 15 dias sem faltar nada. Eu vou esquecer uma coisa dessa? Eu vou sepultar os meus milagres passados? Eu vou pegar essas simples coisas, detalhes simples na minha vida e colocá-las rente com o chão? Mas não vou nunca. Não tem nem perigo, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe. Ei, este louvor aqui traz-nos a pensar: você está sendo grato pelos milagres que o Senhor já te fez? Pergunte isso para o seu irmão: você está sendo grato pelos milagres que o Senhor já te fez? Pergunta para a pessoa aí. Não custa nada não, é de graça, é só perguntar. Para pensar. Sim, pare para pensar, porque olha só o que é que ele diz aqui: Pai, e enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas suas bênçãos, eu irei contar. Por que eu vou me cansar de contar os milagres de Deus na minha vida? Meu Deus, você se encosta perto de uma pessoa só para falar de derrota. De derrota você fala, de luta você fala, de fracasso você fala, e o diabo se alimenta cada vez mais. Você está como que um copo transbordante. Ei, preste atenção, você está como um copo transbordante. Você se encosta perto de um parente, de um familiar, você abre a sua boca, é só derrota, é só fracasso, porque esse dinheiro não dá para nada. A mulher desse jeito, eu estou vendo a hora, rapaz, pelo que eu estou percebendo, meu Deus do céu, no que você tem se tornado, criatura? No que você tem se tornado? Não, se você busca ajuda, conte sim, mas conte para a pessoa que pode te dar um direcionamento, uma pessoa que pode te dar um conselho, uma pessoa que pode até chamar você para fazer um propósito de oração. Mas pelo amor de Deus, pede a Deus para pôr um anjo nessa tua boca, que você não pode se encostar perto de quem quer que seja. Você só fala de fracasso. Você só fala de fracasso e o diabo vai se alimentando cada vez mais disso. Pastor, mas é a verdade? Não é. Não é a verdade. Não é a verdade. Você falar de acontecimentos, talvez de um parente, de um familiar, seja lá de quem quer que seja, tudo bem, mas fale para as pessoas que te podem dar um conselho bíblico, que te pode unir a fé com a sua fé para vencer a batalha. Mas às vezes você está tão cheio, você está tão transbordando, que você fala para as pessoas que a fé está mais rente com o chão do que a sua, está mais abatido do que você, mais desencorajado do que você. O que você acha que essas pessoas vão lhe dar? Veneno. É veneno que essas pessoas vão lhe dar. E aí você simplesmente, mais uma vez, você tropeça. Para nós terminarmos, parte 5 diz: e nenhuma fase dura para sempre. Diga, nenhuma fase dura para sempre. Sim, eu estou aqui profetizando na tua vida. Esse momento vai passar. Ei, esse momento difícil vai passar. Nenhuma fase dura para sempre. Se a vida tem fim, quantos mais os problemas também os têm. Vai ter a hora que você vai festejar, como a Bíblia diz, que aquele que ainda que sai semeando a sua semente com lágrima, voltará com seus molhos com alegria. Não tem-se como você jogar a semente na terra se não regar. As tuas lágrimas nada mais nada menos serve como quem está regando a semente que você está semeando. Está difícil, tá, meu pastor? Está complicado, tá, meu pastor? Está com vontade de desistir, tô, meu pastor? Estou pensando em jogar tudo para cima, tô, meu pastor? Eu estou que eu não aguento mais, eu estou que não suporto mais, eu estou como um copo cheio, eu estou transbordando, eu rio porque tenho que rir, mas a coisa não está fácil. Pois eu estou aqui para lhe dizer: você já venceu problemas talvez maiores do que esse. Esse é fichinha diante de problemas que você já venceu, e Deus que te deu vitória no passado vai te dar vitória agora também.
Aleluia! Glória canta labachuriandanaia. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Diga: eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho para ser grato por ter sido tão fiel a mim. Ei, olha para cá. Ei, é porque você acha que eu mereço? Eu não mereço coisa alguma, meu irmão. Preste atenção, olha para cá. Você acha que é porque eu mereço? Que mereço coisa alguma. Dentre todos sou o mais pecador. Mas talvez exista alguma coisa que Deus olha e disse: como pode? Ele é grato pelo um simples vinagrete. Ele é grato pelo um simples copo pelo um simples caldo de cana. Ele é grato pelo um abacaxizinho desse. Onassis, você ainda não viu quão maior eu posso fazer na tua vida. Seja grato pelos milagres pequenos, porque está lá em Atos dos Apóstolos, pelo que tens visto, e coisas maiores ainda que eu te aparecerei. Glória a Deus por isso. Está aqui. Agradeça, porque muitos talvez não teriam escapado dessa enfermidade que Deus te fez escapar. Agradeça porque até aqui o Senhor tem dado os meios. Ainda que tendo pouco, não está faltando, não está zerando. Você está entendendo, ei? Ou escuta isso. Ainda que não pouco, não está faltando e nem está zerando. Deus está te sustentando com o maná. Deus está te sustentando com o maná. Para terminar, sexto, bênçãos que não tem fim. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Coloque-se de pé, vamos cantar esse louvor? Vamos cantar esse louvor? Que Deus abençoe em nome de Jesus.